Olá, pessoal. Boa tarde. Vocês me escutam? Estão me vendo? Me escutam? Boa tarde, Dark. Está me escutando, tá? Pronto. Eu só vou pegar o fone de ouvido. Agora, eu não estou me vendo. Vocês estão me vendo? Agora. Acho que vão me ver agora. Minha câmera está dando erro. Eu estou ativando e ela está sumindo. Não sei por quê. Eu acho que eu sei o que está acontecendo. Deixa eu fechar aqui o OBS, que é o de gravação, e ver se vai abrir agora. Pronto, abriu. Certo? Já vou pegar o fone. Rapidinho. Alguém está tentando entrar aqui. Eu caio. Vocês estão me escutando? Alguém consegue ativar o microfone só para que eu tenha um retorno? Estou sim, professora. Obrigada, Bruno. Ó, eu vou testar uma coisa, só antes da gente começar, que eu ia tentar deixar essa aula gravada, mas quando eu estava abrindo o programa da gravação da aula, estava bloqueando a câmera aqui. Eu acho que deve ser pela incompatibilidade dos dois, eu tenho que ver isso depois, mas a prioridade é a aula. Se não der certo em outro momento, eu gravo. Você estava tendo aula de alguém antes? Eu acho que é isso, a outra fica desativada. Estavam? Não, professora. Ah, pronto. Depois da minha, vocês têm aula? Não temos não, por hoje é só. Por hoje é só? Pronto. Tá certo. A gente vai ficar tendo nossas aulas esse horário, certo? Eu tenho gente aqui do segundo D e E, né? Vocês poderiam só me escrever aqui, por favor, quem é do segundo D e quem é do segundo D. Basta colocar segundo D e E, tá? Esse é de alguns, Caio é do D, Bruno é do D, eu acho, Gildark é do D. É melhor vocês colocarem, senão eu confundo. A grande maioria é do D. D. Pronto. Vamos lá. Deixa eu começar aqui, vou ver se dá certo. Vou fazer o teste da gravação e iniciar, só que não vai a câmera. Vejam só. Ou a gente vai dar continuidade, certo? Nós vamos começar tendo sempre nesse horário a aula de química comigo, certo? Todas as quartas-feiras, das 2, são 40 minutos de aula. Tem gente entrando aqui, David. Então, é das 2h20 às 3h da tarde, certo? Semana que vem, vocês sabem que vocês retornam, teoricamente, até então, para o presencial. Então, vocês retornam na terça-feira, né? E a gente começa o horário de manhã e, muito provavelmente, mantém essa aula online à tarde, certo? Mas aí vamos ver como é que a gente vai caminhando. Nós vamos iniciar a 4ª unidade e não vamos retomar revisões do que já foi passado, certo? Quando eu finalizar a 4ª unidade e a gente tiver continuidade no conteúdo, aí beleza, eu volto e reinicio para vocês, porque vocês mesmos sabem que a gente não tem ideia ainda de como é que as coisas vão ficar, até quando vai finalizar o 2º ano, como é que vai funcionar esse processo todo, certo? Nessa 4ª unidade, a gente começa com um conteúdo que é sobre dissolução, entalpia da dissolução. Alguém aqui lembra o que era entalpia? Lembra que a gente estudou um pouco antes, eu não sei se todos, né? Eu tenho um público aqui variado, tenho pessoas que conseguiam acompanhar a aula, gente que não conseguia acompanhar a aula, então a gente estudou anteriormente a quantidade de calor envolvido nas reações químicas, certo? Que é a entalpia, né? No processo ali da reação química. Um exemplo de uma reação química, né? É quando 2 reagentes reagem, interagem entre si e a partir dessa reação resulta a produção de um produto. Exemplo, a gente sabe que nós respiramos oxigênio, todo mundo aqui sabe, né? O oxigênio, juntamente com a glicose, que vem dos nossos nutrientes, dentro das nossas células, certo?
As células utilizam o oxigênio e a glicose para respirar, fazem um processo que a gente chama de respiração celular, que acontece dentro da mitocôndria, que é uma organela que tem dentro da célula. A reação química entre o oxigênio e a glicose resulta na produção de gás carbônico, ou CO2, que a gente libera quando a gente expira, certo? Libera o ar na respiração, e também água, tá? Esse processo que reagem substâncias e resultam na formação de produto envolve, certo? Energia. E energia, né, na forma de calor, tá? E esse calor, essa energia, pode, nesse processo, acontecer liberação ou absorção de energia. No processo que eu exemplifiquei para vocês, onde o oxigênio reage com a glicose nas nossas células para produzir energia e libera CO2 e água, é um processo que a gente chama de exotérmico, que libera energia, tá? Isso é um pouquinho da base que a gente precisa ter para compreender a nossa aula de hoje. E aí eu vou retomar nos slides que fica mais fácil. Todo mundo está me escutando? Todo mundo está me entendendo? Quem chegou por agora, por favor, coloquem aqui no chat se vocês são do segundo D ou segundo C, que até então só tinha gente do segundo C. Vou pegar aqui minha garrafinha atrás, tá? Achei. Aqui do lado tem se vocês clicarem, tem uma parte que tem como se fosse pessoas e um chat. Aí no chat vocês conseguem escrever. Até então eu só vejo aluno do segundo D na sala. É isso? Se for, de toda forma. Ah, Roberta aqui, ó, do E. Ótimo. Vamos lá, tá? Eu vou começar compartilhando os slides, certo? E depois que eu compartilhar esse slide, a gente não tem o Google Sala de Aula. Não tem, todo mundo sabe que tem o Google Sala de Aula. Aí eu passo esse slide lá para o Google Sala de Aula, porque vocês têm o material para estudar, ok? Porque esse conteúdo não tem no nosso livro do segundo ano. Como ele não tem no nosso livro do segundo ano, eu não posso indicar ele para vocês estudarem. Então, vocês estudam pelo material que eu enviar, certo? Tanto isso como atividades. Vamos tentar começar aqui. Alguém, por favor, pode, quando eu compartilhar os slides, dizer assim, professora, está aparecendo o slide. Bruno, ajude, viu? Você já começou, você é o meu ajudante aí no processo. Está aparecendo? Tá, professora. Vamos lá, vê só, gente. Hoje é uma aula, assim, bastante teórica, e a gente vai começar com a parte da teoria. Eu não tenho como trazer muitos exemplos práticos no momento, porque a gente tem que entender um pouco a teoria, e o exemplo o material que estaria para a gente entender, vocês não têm em casa, certo? Então, assim, dá para trazer mais à frente vídeos ou outras situações, mas no caso, para a aula de hoje é teoria. Então, assim, a gente não precisa se afobar, embora eu esteja, né, falando um pouquinho rápido para finalizar essa explicação, porque a gente vai dar continuidade na próxima semana, ok? Eu tenho aqui Química do segundo D e E, e a gente vai estudar entalpia de dissolução, certo? Que seria a quantidade de energia envolvida no processo de você pegar um soluto, como, por exemplo, sal, e dissolver em água. Eu pego o sal e dissolvo na água, certo? Esse era um processo ali de dissolução de um soluto e um solvente, e que eu exemplifiquei para vocês esse solvente sendo o quê? A água, tá? Até que tem alguém para entrar. Foi. Bruno, voltou a aparecer o slide? Não, né? Porque quando eu voltei para lá, parou. Eu vou ter que... Deixa eu parar a apresentação e voltar de novo. Vamos lá. Foi. Ó,
A dissolução, como a gente pode observar aqui, fica mais fácil de exemplificar, vejam só. Em química, dissolução é o ato de misturar um soluto no solvente, certo? O soluto, nesse caso aqui que a gente vai estudar, seria um soluto em um solvente e um soluto sólido, tá? Pode ter outros tipos de misturas que formam soluções. No caso de uma mistura que forma uma solução, que é uma mistura homogênea, tá? Que a gente estudou isso antes em sala, antes de chegar na pandemia, a gente tem o soluto e o solvente. O soluto seria a substância que pode ser dissolvida, enquanto o solvente é a substância que dissolve o soluto. Vamos lá. A água é considerada um solvente universal, tá? Ela tem capacidade de dissolver muitos solutos. Quando eu tenho uma solução de água e açúcar, gente, a açúcar, ela seria o meu soluto ou o meu solvente? Escrevam no chat, escrevam no chat. Açúcar em água. O açúcar é o solvente ou o soluto? Eu colocou soluto. Todo mundo concorda que é o soluto? Se eu tenho sal em água, o sal também é o que? O meu soluto, certo? E aí, quando eu consigo formar uma mistura homogênea, que seria uma solução, pegar o salzinho e solubilizar ele todinho na água, ou a água e dissolver ela todinha, a água não, o açúcar, e dissolver ele todinho na água, eu consigo uma solução, certo? E uma solução que homogênea, porque ela acaba tendo uma única fase, tá? Professora, para que a gente está estudando isso? Quando a gente estudou lá em sala de aula, eu falei a vocês que a gente tem soluções no nosso dia a dia. A gente tem soluções, por exemplo, um detergente é uma solução, tem uma mistura de substâncias ali, tá? A gente tem o refrigerante é uma solução, o suco que a gente prepara em casa é uma solução, e na grande maioria dessas soluções a gente tem como solvente, pelo menos um dos solventes, a água envolvida nesse processo. A gente precisa estudar o que é que de químico está acontecendo ali para, se você vai preparar isso numa escala industrial, compreender quais são, se a temperatura influencia nesse processo, se a concentração do soluto influencia nesse processo, ou a concentração do solvente, tá? E esses conceitos, esses entendimentos aí básicos, nos é cobrado no vestibular. Isso, Caio, se a mistura é homogênea, ela automaticamente também é considerada uma solução, certo? As misturas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas, mas soluções são homogêneas. Prosseguindo. Gente, se vocês ficarem com dúvida, certo? Façam a mesma dúvida ou quer confirmar algo, faça a mesma coisa que Caio. Vem aqui, pergunta no chat, desativa o seu microfone, fala comigo. Eu sei que a gente não está frente a frente, mas aqui a gente está tentando simular uma sala de aula. Eu fico até bastante contente. Tem muita gente aqui que não estava acompanhando as aulas antes que a gente estava tendo online, né? A gente tinha só Bruna aqui representando, pelo menos dos que estão aqui. Eu fico feliz, Caio também teve um tempo que acompanhou com a gente, tá? Vamos lá. Então, não se acanhe e pergunte. Disso aqui, ok, né? E aí, gente, como eu falei a vocês, veja, o que é que acontece? Quando ocorre uma dissolução de um soluto em um solvente, é um processo que envolve ganho e liberação de energia, absorção e liberação de energia, tá? E aí, dependendo do que aconteceu nessa dissolução, a gente pode dizer que esse processo de dissolver o soluto no solvente foi um processo exotérmico no todo, ele liberou energia, ou foi um processo endotérmico, ele absorveu energia, tá? Mas antes de chegar nisso, eu preciso revisar algumas coisas para que vocês retomem o que é uma reação endotérmica ou exotérmica, tá? Que a gente viu boa parte disso aqui de forma remota, encaminhando material pelo Google Sala de Aula ou aulas que eu gravei para vocês. Então, eu preciso retomar antes de chegar nesse outro conteúdo, tá?
a gente tinha, né, a entalpia das reações químicas. Reações químicas acontecem constantemente, certo? Seja quando ocorre uma queimada na natureza, como está acontecendo, né, hoje em dia, seja quando no São João ocorre a queima ali da madeira, aquele processo é uma reação química que libera energia, certo? Energia ali na forma de calor, tanto é que você percebe, né, próximo, o aumento da temperatura, porque ela libera calor. Reações químicas acontecem dentro do seu estômago, quando você se alimenta, né, você se alimenta de algo rico em carboidrato, conhecido como açúcar, mas esse carboidrato ele precisa ser quebrado. E antes, quando eu tinha o carboidrato grandinho, e a reação para que ele se quebre em moléculas menores, como uma glicose, certo? Uma molécula lá da glicose, é um processo que envolve uma reação química. Nesse caso especial, né, aí a gente estuda que essas reações químicas, como elas estavam antes, a reação antes de acontecer e após, elas exigem ou liberação de calor ou absorção de calor para que possam acontecer. Um exemplo mais prático, que vocês consigam talvez visualizar melhor. Se eu pegar essa garrafinha de água, tá? E colocar ela no congelador, a água, concordam comigo que ela vai ficar no seu estado sólido, ela vai passar do seu estado líquido para o seu estado sólido, ok? O que é que acontece? Isso acontece porque a diferença de temperatura entre a água, aqui, que, por exemplo, estava numa temperatura ambiente de 27 graus Celsius, com a temperatura do freezer. A temperatura do freezer, concorda comigo que para congelar ela é de 0, tá? Quando eu coloco a água dentro do freezer, esse aqui é o compartimento, o freezer lá dentro, ele tem uma temperatura muito baixa. E aí eu tenho dois corpos, a água aqui dentro da garrafinha, e a própria garrafinha, e ali o ambiente do freezer, certo? Existe uma diferença de temperatura entre esses corpos, entre a garrafinha e a temperatura da água, com a temperatura que está lá dentro do freezer. Quando existe diferença de temperatura, eu já falo contigo, David. Quando existe diferença de temperatura entre os corpos, é produzido, então, calor. O calor, ele é transmitido de um corpo para outro. Mas ele só é transmitido quando há diferença de temperatura. E nesse processo, isso só acontece daquilo que tem a maior temperatura para o que tem uma menor temperatura, tá? Quando eu falo da água e da temperatura ali no freezer, qual que está mais quente, eu tenho uma temperatura maior, a água ou o freezer? A água ou o freezer? A água, muito bem, Caio. Aí o que é que vai acontecer? A água libera calor para o meio, ela perdendo calor para aquele meio, ela vai acabar fazendo com que sua temperatura, que era 27 graus, chegue a quase 0, para iguala com o ambiente, e por isso ela congela. Ela congelou por quê? Porque houve uma troca de energia, no caso de calor, porque há uma diferença de temperatura entre os corpos, que seria a água e aquela temperatura do freezer, certo? Isso é outro processo. A mudança de fases da água, sólido, líquido, gasoso, também são processos que envolvem absorção e liberação de energia. Isso, exatamente, cara. Estava estudando para CSA e tive uma dúvida. David, eu posso completar a sua pergunta com mais informações, mas no sentido eu compreendo que elas não são interessantes porque existe o controle dessas reações. Estou respondendo a pergunta de David aqui, tá? Do chat. O controle dessas reações, ele é muito maior, porque imagina, se uma reação é reversível, significa dizer que ela é do reagente para o produto e ela pode reverter do produto para o reagente. Mas na indústria, geralmente, eu passo por processos químicos onde eu quero o resultado, o produto. Então, se eu quero que o produto volta a ser o reagente, né, com facilidade, porque é possível na reação que tem duas setas de ida
e de volta, isso não é tão interessante porque torna-se, muito provavelmente, mais dispendioso para a indústria controlar esse retorno da reação, visto que no processo, se eu induzir uma reação química, foi para gerar o produto, e não para voltar a ter o reagente, certo? Visto que eu coloquei para reagir e resultar num produto, que é aquilo que deve estar me gerando retorno financeiro. Dá para compreender assim, David? Os demais, gente, estão me compreendendo? Tá rápido? Se tiver, me avisa. Dê um ok no chat, faz igual o povo, dê um ok, curta o vídeo, me falem alguma coisa que eu preciso de um retorno. Pronto, vamos lá. E aí vamos prosseguir, tá? Vocês vão ver que vai dar tempo da gente chegar na parte de solução, não. Eu vou ficar só no iniciozinho para revisão, porque facilita vocês compreenderem. Aí vamos lá. Todos esses exemplos de reações, né? Todos esses exemplos de reações que eu dei a vocês, certo? Foi, né, para explicar que as reações químicas acontecem no nosso dia a dia, numa mudança de fase da água, num processo de digestão dos alimentos, num processo de respiração celular, num processo de queimada na natureza, numa indústria, certo? As reações, elas acontecem constantemente, com o objetivo de produzir novos compostos, tá? E aí, essas reações, elas podem ser do tipo exotérmica ou endotérmica, tá? Olha essa primeira imagem no canto superior esquerdo, que aqui, deixa eu ver se tem como eu apontar. Tem sim. Pronto, aqui, ó. Nessa imagem aqui, é exotérmica, tá? O que acontece? Uma reação ela é exotérmica quando, né, os reagentes envolvidos nesse processo, como, por exemplo, aqui, nessa reação aqui, ó, carbono e água. Foi uma reação que liberou calor. Quando libera calor, a gente diz que a reação é o quê? É exotérmica, como mostra aqui o desenho, tá? Reações endotérmicas, elas absorvem o calor. E aí eu digo que elas são endotérmicas. No contexto, talvez fique mais fácil de vocês entenderem assim, certo? Porque eu fico talvez mais fácil. Pode ser que se você estava acompanhando as aulas, você está conseguindo entender o que eu estou falando de forma um pouco mais fácil, certo? A gente tem numa reação os reagentes. Por exemplo, esse A aqui que eu escrevi seria um dos reagentes, mais o B, que seria outro reagente, tá? Eles, aí eu poderia citar como exemplo, aqui seria o oxigênio e a glicose reagindo na nossa célula, tá? Esse processo aqui da reação, ele resultou na produção de produtos. Reagente reagiu antes da reação, produto é o resultado dessa reação química. Aí a gente teve o produto C e D, tá? Ok. Vamos supor que esse C e D, pensando na glicose reagindo com oxigênio, foi o gás carbônico e a água. Além disso aqui, nessa reação química, após a reação, a gente teve a liberação de calor. Calor. Se a liberação de calor aconteceu após a reação, eu digo que esse processo é um processo exotérmico. Agora, em reações químicas, que para a reação acontecer, os reagentes primeiro absorvem o calor, a gente diz que essa reação é endotérmica. E eu poderia representar assim, composto A mais o composto B, tá? Mais calor, resultou no composto C mais o composto D. Veja que antes dessa setinha, eu tenho os reagentes, que são A e B, mais o calor. Isso indica que, para que eles reagissem, eles precisaram absorver o calor, tá? E resultaram no produto. Logo, essa é uma reação endotérmica. Já
né, nas reações exotérmicas, acontece o inverso. Os reagentes, eles reagem, A reagindo com B, e resulta em produtos, o exemplo aqui, produto C mais D, e também calor. Ok, gente? Reação exotérmica, ela libera calor. Reação endotérmica, ela o quê? Ela libera ou absorve? Endotérmica, ela absorve. Escrevam aí o seguinte, que aí facilita para relembrar, tá? E depois eu repasso para vocês. Reação endotérmica, tracinho, absorve calor. E exotérmica, libera calor. Deixa eu escrever aqui que facilita. Vou escrever para vocês no chat, para vocês copiarem. Se eu conseguir voltar aqui para dar aula. Coloquem isso aqui, ó. Reação endotérmica. Libera calor. Reação. Já respondo, Caio. Exotérmica. Peraí. Esqueçam que eu escrevi aqui. Eu lendo e escrevi errado, tá? Será que eu consigo excluir o comentário? Não estou conseguindo excluir no chat. Vou copiar de novo, tá? Reação endotérmica. Absorve calor. E reação exotérmica. Libera calor, tá? Aí Caio colocou aqui. No caso, a reação exotérmica resulta em calor. Então, libera. Exatamente, Caio. Já a reação endotérmica, ela precisa do calor para acontecer. Exatamente. Por isso que ela absorve, certo? É exatamente essa lógica. David, endotérmico. Os reagentes precisam de calor para se transformar em produto. Ótimo. E exotérmica, eles liberam calor para se transformar em produto. Exatamente. Tanto é que na reação endotérmica, certo? Eles reagem entre si junto com o calor. Ele absorve o calor. Para onde foi esse produto lá no resultado? Ele foi absorvido. Para onde foi esse produto? Não, para onde foi esse calor? Ele foi absorvido pelo produto. Por isso que ele precisa desse calor, tá? Já na reação exotérmica, A e B reagem entre si e liberam o calor do ambiente. Por isso que reações exotérmicas, como, por exemplo, queimadas, tá? Combustão, são reações que vêm a interferir, podem vir a interferir, dependendo da proporção no aumento da temperatura do ambiente. Quando você tem lá a madeira queimando, na presença do oxigênio, você tem reações químicas que liberam calor, certo? Os reagentes reagem entre si e liberam calor. O calor, né, dependendo do quantitativo, do quanto for que a gente viu acontecendo aí pelo Pantanal, ele pode interferir na temperatura do ambiente, porque é calor, né? Aumenta aí a temperatura e interfere no todo. Caio, eu não entendi uma coisa que você falou aqui acima, perguntando para dispensar a notificação, ela fica tampando parte do slide. A notificação que você fala é eu fazer os risquinhos, escrever. Ah, é o nomezinho que fica embaixo, dizendo que tá passando, que o slide está sendo compartilhado, não é isso? É essa notificação que você fala? Pronto, tá certo. Quando eu for compartilhar de novo, eu vou usar. Aí, quando a gente estuda reações endotérmicas e exotérmicas, a gente estuda para entender que umas liberam, outras absorvem calor, e que esse processo todo, certo? A gente pode calcular a quantidade de calor envolvida nesse processo, certo? A entalpia da reação. E tem uma fórmula que a gente consegue chegar a essa entalpia, que é essa aqui.
Acho que agora foi, eu ocultei. É essa aqui, ó, gente. Entalpia total, variação da entalpia é igual à entalpia final menos a inicial, tá? Seria, a entalpia final é o mesmo que eu dizer, a quantidade de calor que está envolvida ali no processo final, certo? É a entalpia do produto. E a inicial é a do reagente. Por quê? Primeiro, eu tenho... O que é que acontece? Eu tenho reagente que vai resultar em um produto, certo? Aqui, nos reagentes, eu tenho uma quantidade de calor, né, que tá envolvido nesse processo. Nos produtos, eu também tenho, independente dele estar absorvendo ou não, né, ali tem energia, que está simplesmente, quando vocês estudam lá pelo primeiro ano, envolvida ali nas ligações químicas dos compostos, certo? O que é que acontece? Essa variação H final, vocês estão escutando, né? Aí, esse barulho da tenda aqui do lado. Da entalpia final, a gente poderia ser assim, ó, variação da entalpia do produto, que é o final, certo? Menos a variação da entalpia do reagente. Se eu quero saber a variação, né, da entalpia nesse processo todo, eu posso fazer a entalpia final menos a inicial. Sendo que a final, quem é que vem no final do processo? O produto. Então, seria a quantidade de calor aqui, menos a do reagente, tá? Então, além de colocar isso exotérmico, reações endotérmicas e exotérmicas, eu queria que vocês colocassem aqui variação de entalpia e escrevessem essa equação aqui, ó. Variação de entalpia. Então, é ΔH total é igual a variação de H, que é a entalpia final, menos a variação de H, que é a entalpia inicial. Numa reação, o que é final nesse processo? É a entalpia do produto. Então, WHF final é a mesma coisa que eu dizer variação de entalpia do produto. ΔH, a gente fala em W, mas ΔHP, menos ΔHR, que é do reagente, certo? Escrevam essa fórmula. Quando vocês escreverem, me digam um ok. Então, ó, gente, na reação, nós temos os reagentes, certo? Que tem uma energia neles, e temos o produto que resultou da reação. Quando ocorre uma reação química, pelo fato de... Vou botar aqui. Pelo fato de ocorrer absorção ou liberação de calor, a quantidade de energia do reagente, que antes era o reagente, virou o produto, ela vai variar. Essa fórmula calcula justamente essa variação, certo? Concordam comigo que, se os reagentes precisaram do calor para reagir, eu tenho uma reação endotérmica, certo? E aí, o produto da reação vai ficar com mais energia. Por quê? A e B reagiram entre si e precisaram
do calor. Então, AB mais calor. No produto, você vai ter C e D, ou apenas um produto só. E para onde foi esse calor que foi absorvido na reação endotérmica? Ele foi para os produtos. Então, no final do processo, você tem um produto ou produtos com mais energia do que você tinha antes no reagente. Por quê? Porque ele absorveu esse calor, que é a energia, tá? Então, eu poderia mostrar isso, deixa eu escrever aqui, uma folha. Eu tenho um quadro, mas eu já testei o quadro, eu acho que a folha vocês conseguem ver melhor. Seria assim. A reage com B, que é o que a gente já falou aqui, e resulta em calor, tá? E vai resultar em C mais D. Essa energia que foi absorvida por A e para B para poder reagir numa reação endotérmica, ela vai ser absorvida pelos compostos do produto, certo? Então, a entalpia do produto aqui, ela acaba sendo maior que a entalpia do reagente. Olha só. Deixa eu parar de compartilhar, porque assim eu consigo ver melhor. Olha só. A e B reagiram, tá? Com calor. Então, é uma reação que todo mundo já entendeu, endotérmica, que absorveu o calor para poder existir. Nesse processo, resultou no produto C e D, tá? Para onde foi esse calor absorvido? Pode ter ido para C, pode ter ido para D, mas ele foi absorvido pelos produtos, certo? Logo, a quantidade de energia que tem nesses produtos é maior que a quantidade de energia que tinha nos reagentes. Dá para compreender isso, gente? Por quê? Porque a reação absorveu energia. Quando eu penso o inverso, uma reação exotérmica libera ou absorve calor? Uma reação exotérmica libera ou absorve calor? Libera, muito bem. Então, eu vou ter A mais B resultando em C mais D mais calor. O que é que acontece nesse caso aqui? A entalpia do produto, ela é menor que a entalpia do reagente. Olha só. A e B reagiram, tá? E nessa reação produziu C e D e calor. Então, é a reação que exotérmica. A entalpia do produto aqui, ela é menor do que a do reagente. Por quê? Porque foi liberado calor do reagente. Dá para compreender isso? Vocês conseguem compreender isso que eu acabei de explicar? Certo? Então, pelo horário, já está finalizando nossa aula, mas como vocês me disseram que não tem aula após isso, vocês se importam de ficar mais uns minutinhos só para eu fechar esse raciocínio? Só leves minutinhos a mais, só para fechar o raciocínio. Pronto, então vamos lá. A gente viu as reações químicas, certo? Nós temos reagentes que resultam em produtos. Elas podem absorver ou liberar calor, tá? Que é a entalpia, que é a quantidade de energia que tem lá nas substâncias, nos reagentes, nos produtos. Nessa reação, ela varia. E como é que a gente pode calcular ela, certo? A gente calcula através de um cálculo que é variação de entalpia é igual a entalpia final menos inicial. Quem está no final é o produto, então essa entalpia final seria a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, tá? Ok. Prosseguir. Uma coisa que eu quero que vocês escrevam aí também é o seguinte. É que
As reações exotérmicas, a variação da entalpia, ela vai ser sempre menor que zero. Ela vai ser sempre menor do que zero. Ela vai ser sempre menor que zero, tá? Já na reação endotérmica, ela vai ser sempre maior do que zero. E a gente vai entender o que é isso para finalizar a explicação de hoje, certo? Ela é sempre maior do que zero, tá? Sempre. Por quê? Se eu vou para o cálculo de variação de temperatura, de entalpia, eu tenho o seguinte: ΔH é igual a entalpia final menos inicial, ou entalpia do produto menos a entalpia do reagente, tá? Escrevam isso aqui que eu pedi: reação exotérmica, ΔH menor do que zero, e reação endotérmica, ΔH maior do que zero, certo? Que aí a variação da entalpia sempre é negativa, você sempre vai ter um resultado com sinal negativo para a reação exotérmica, e você sempre vai ter um resultado com sinal positivo para a reação endotérmica. Acho que já deu para escrever, né? E aí, o que é que acontece? Vocês estão falando comigo, não. Vamos entender o porquê disso. Você fixe, assimile, ou talvez até decore, né? Até porque é muita coisa assim, fórmula e precisa assim assimilar. Isso aqui, ΔH menor do que zero na reação exotérmica, e na reação endotérmica, variação, né, de entalpia maior do que zero. Mas agora eu vou lhe explicar o porquê disso, para que você entenda. Por quê? Se você entende, quando você esquece, porque decorar a gente acaba esquecendo, você vai, pela sua compreensão do conteúdo, entender o que está acontecendo, tá? Aí vamos lá. Quando eu calculo a variação de entalpia de uma reação exotérmica, eu tenho o seguinte: a exotérmica, ela não libera calor, gente. Liberou calor. Então, sempre na reação exotérmica, eu tenho o quê? Eu tenho que a entalpia do meu produto, ela sempre vai ser menor do que a entalpia do reagente. Concordam? Porque, vamos supor que a entalpia do reagente era 200 quilocalorias, tá? Que a medida é quilocalorias, né? Unidade de calor. Se ele liberou energia, parte desses 200 foi perdida para o ambiente. Então, ele era 200, passou a ser 180. E se eu coloco aqui, por exemplo, 180 menos 200. Concordam comigo que o resultado vai ser menos 20? A variação de entalpia deu o quê? Negativa. Numa reação exotérmica, ela sempre vai ser negativa, porque o produto vai ter sempre menos energia do que o reagente. Por quê? Porque ele liberou calor. Compreende o que eu estou falando? E digam sim, não. Feito aquele programinha de Silvio Santos. Deixa eu entrar aqui para ver se eu consigo, pelo meu celular, ver o chat de vocês. Que se eu parar, eu paro toda a explicação aqui. Tá dando um microfone no celular. Pronto. Só estou tentando ver o chat agora. Sim ou não? Ok? Eu vou ficar me escutando, vai ser horrível. Ah, sim, pronto. Obrigada, Eliane. Eu vou ter que sair. Eu fico me escutando. É estranho, tem que arrumar um fone aqui para colocar.
Vamos lá. Já na reação endotérmica, o que acontece? Quando eu vou aqui, na endotérmica, ela não absorveu calor, então a entalpia do produto, né, a energia do produto, ela vai ser sempre maior do que a energia de quem? Do reagente. E então, como ela é sempre maior, porque ela absorveu, né? Os reagentes reagiram mais o calor. Então, o produto vai absorver esse calor. O que é que vai acontecer? Quando vai para o cálculo da variação de entalpia, eu tenho uma variação da entalpia do produto maior do que a do reagente. Então, na subtração, sempre vai dar um sinal positivo. Por isso que a reação endotérmica é maior do que zero. Aí, para entender, vocês podem colocar assim, ó, reação exotérmica, ΔH, né, variação de entalpia, menor do que zero. E bota uma seta para isso aqui. Por quê? Porque a entalpia do produto é menor do que a entalpia do reagente. A reação endotérmica, ΔH é maior do que zero. Por quê? Porque a entalpia do produto é maior do que a entalpia do reagente. Certo? Ok. Escrevam essa sequência. Me deem um ok quando vocês terem escrevido. Eu vou entrar aqui de novo, ok, Judark, ok. Ah, pronto, já foi, então. E aí, vocês também viram, então, não dá certo ficar no celular, eu fico me escutando, é estranho. Vocês viram também que reação endotérmica, a ganho de energia, reação exotérmica, a perda de energia. E um dos conteúdos que a gente viu, quando a gente olha o gráfico, certo? É a direção que a reação acontece, eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Prosseguindo, a gente tem reações químicas que são do tipo exotérmicas, que liberam calor, que tem uma variação de entalpia menor do que zero, ou seja, negativa. E exemplos são processos de queimas de combustível, como a queima do metano, certo? Por exemplo, no gás de cozinha, a queima do etanol, que é o álcool, tá? A queima da gasolina, que é um combustível, são todas reações químicas que são reações do tipo exotérmicas, tá? Aqui, outro exemplo de reação exotérmica é o que acontece, né, na respiração celular. Mais precisamente, nós temos nossas células, que é a membrana celular, nós temos o núcleo da nossa célula, tá? E nessa célula nós temos as organelas, cada uma com funções específicas para algum funcionamento da célula. Entre elas, nós temos uma organela que é a mitocôndria, certo? E é lá que ocorre a respiração celular. A glicose que a gente tira, certo? Aqui, ó, C6H12O6, que a gente tira do nosso alimento, reage com o oxigênio, produzindo gás carbônico, que é liberado quando a gente expira, água, e também produz energia, que é armazenada na forma de ATP. Ou seja, né, a respiração celular, essa reação química aqui, é uma reação exotérmica, tá? Que libera calor. Nós temos aqui processos endotérmicos que estão envolvidos, por exemplo, na mudança de fase da água, tá? Das fases da água. Aí a gente tem, nesse processo, quando sai de sólido para líquido ou líquido para gasoso, são processos que envolvem a absorção de energia, porque a água ali, ela precisa absorver energia para sair do gelo para a água ali líquida e para o estado gasoso, certo? Tanto é que quando você pega, coloca uma panela, né, no forno, aqui ó, panelinha no forninho,
que é que acontece? A temperatura da água está lá ambiente, antes 27 graus Celsius, você liga o forno, o que é que vai acontecer? A temperatura ela vai aumentar. Como a temperatura aumenta, essa temperatura que está aqui na energia vai passar daqui para a água. A água absorve essa energia, certo? Aumenta a sua temperatura, chega a 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição, e então evapora, sai de líquido para gasoso. Para então eu chegar finalmente na parte final da nossa aula, certo? Assim, é o final da nossa aula. Cadê aqui? Ah, pronto, tá certo, Bruno. É o final da nossa aula, porque seria o início do conteúdo da quarta unidade. Mas não tem como eu explicar a dissolução, certo? Que é o processo de dissolver o soluto no solvente, que envolve liberação e absorção de energia, sem antes retomar o que é uma reação exotérmica ou endotérmica, como é que a gente, antes, os reagentes, quando eles estão lá, né, por exemplo, H2O, a gente sabe que H2O, né, a molécula lá está um átomo ligado a outro através de ligações químicas. Essas ligações, elas têm energia, certo? Quando uma molécula, uma substância reage com a outra, ela pode absorver energia ou ela pode liberar energia. E para a gente entender como é que acontece essas variações aí de absorção ou liberação de energia, quando eu preciso dissolver um açúcar na água, um sal na água, ou seja, um soluto em um solvente, eu precisava retomar esse início. Certo, gente? E aí, eu tenho o seguinte, aqui, né, para finalizar. Dissolução em química é o ato de misturar um soluto em um solvente, tá? E o que é que acontece? Quando você dissolve um soluto em um solvente, a temperatura que passa a existir na solução, ela pode aumentar ou ela pode diminuir. Isso vai depender do que você está dissolvendo no solvente, que é aqui como a gente traz o principal exemplo, né? A água, tá? Se eu pegasse ureia é um composto orgânico, certo? Que está presente na nossa urina. Se você pegar a ureia, ela lá, como um cristal, certo? Separada ali da urina, e for dissolvê-la na água, o que é que acontece? Depois de você dissolver, você percebe que a solução, ela vai aumentar, né? A solução que vai ser formada ali, ela vai cair a temperatura, vai ficar um pouco mais gelada, tá? A temperatura, ela vai cair, porque é uma dissolução, aí a gente vai ver mais à frente, é uma dissolução endotérmica, que ela absorveu, né? O processo todo resultou em absorção de energia. Já existem outros solutos que, quando você vai dissolver, como hidróxido de sódio, ele aumenta a temperatura da solução. Seria maravilhoso. Cadê aqui? Que eu tivesse no laboratório aqui, a gente tivesse ureia e hidróxido de sódio, para eu começar a minha aula dizendo assim, ó, gente, vamos pegar aqui e dissolver. Quando a gente dissolver, vocês iam perceber, tocar lá na solução e ver que, depois que a ureia se dissolveu, a temperatura ali, ela caiu, ficou mais gelada. E depois que o hidróxido de sódio se dissolveu, a temperatura ali da solução, ela aumentou, certo? E aí, isso acontece porque tem absorção e liberação de energia no processo de dissolução, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Tá certo, gente? E aí, aqui eu paro, tá? A aula, ok? E na próxima aula, a gente vai estar presencialmente, né? Eu não sei se todos aqui vão retomar semana que vem. A gente vai saber, e a gente tem um momento também online que vai ficar certo. Ou a gente retoma isso diretamente, né? Por aqui, ou a gente retoma lá na sala de aula, certo? A gente vai vendo, dependendo de quantos vocês retomarem a aula. E aí, para finalizar,
Eu queria só que vocês me dessem um feedback, se deu para entender, se com o slide fica bom, se não fica. Eu estou tirando uma foto aqui só do nome de vocês para que eu possa ver a frequência. Se deu para entender, se no slide está legal, me deem aí um feedback. E aqui eu vou tirar uma foto só para o registro, tá? Que me expede, eu tenho que registrar. E também, às vezes, eu publico. Vocês se importam? Me digam aí também que eu publique, marco vocês, tá? Se mais alguém quiser, Bruno sempre é meu companheiro, sempre fica eu e Bruno, pelo menos. Mas alguém quiser desativar a câmera, tudo bem, se não, a gente aparece aqui, tá? Deixa eu ver aqui, vocês estão escrevendo no chat. Vou ter calma, vou ativar a câmera. E aí, Roberta, Daniele, Adla, Gildark, Maria Alice, Eliane, David, olha, vai aparecer também, Yasmin. Deu para compreender direitinho? Pronto, aí eu vou compartilhar. Fiquem aí só para terminar de explicar, tá? Adla, tudo bem? Vou compartilhar lá no Google Sala de Aula esses slides, que aí vocês veem o comecinho. Vou organizar também a aula gravada, aí eu consigo compartilhar lá depois também, que é para quem não assiste, mas você pode revisar, e a gente vê como a gente dá continuidade. Teoricamente, temos essa mesma aula no mesmo horário semana que vem, tá? Peraí que eu vou tirar com mais gente. Sorriam. Pronto, gente, obrigada, certo? Obrigada também pelo feedback da aula. A gente se encontra de hoje a 8, por aqui, ou lá, presencialmente, tá? Qualquer coisa, se quiser revisar que foi a base, nós temos lá também no Sala de Aula sobre entalpia das reações, dá para dar uma revisada por lá também. Tá? Beijos, tchau. Obrigada pelo feedback, a gente se reencontra. Obrigada por aparecer também. Maria Alice e Adila, eu não vi há um bom tempo. Bruno e Caio, não, já com mais frequência. Tchau, professora. Tchau, tchauzinho.